É o nosso 35º seminário, 2 de maio de 2024. Como eu disse, a gente já está na fase final do nossos encontros, seminários, eu acho que tem uns 3, 4 mais no máximo, né? Porque aí entraria numa outra fase que mais clínica, mas enfim, que não caberia aqui para a gente nesse momento. Então vamos lá. Nosso quebra-cabeça, né? Nosso grande quebra-cabeça. Isso tudo a gente vai fazer uma recapitulação para chegar aonde temos que chegar hoje, onde a proposta de chegar hoje. Realidade psíquica. Isso a gente já viu, mas vamos voltar a ver. Para cada interação em nossas vidas, haverá um elemento psíquico correspondente, o que irá acarretar um rastro de representações como elementos psíquicos estruturados no padrão fractal, que irão se interconectar entre si. Portanto, serão milhares e milhares de elementos psíquicos interconectados. Né? É o gato, ele pode ser associada ao mal, azar, medo, preto. Mas quando eu crio novas relações, eu amplio esse mosaico e o gato pode ser transformado. Aquele mosaico antigo A continua permanente, mas ele pode ser sobreposto e quase que anulado, né? Quase que zerado, o gato com sucesso, paz, sorte, mas aquela marca, aqueles primeiros mosaicos sempre ficam, os anteriores, mas vai diminuindo, porque se você vai botando muita coisa, vai diluindo dentro da gente, né? Isso vai se fazendo também, né, no sentimento de eu, né, que nós vimos que passou a ser em base de segurança e amparo, semelhança essencial, aceitação e valorização, inspirados em Kohut, na verdade, trazendo, na verdade, a teoria de Kohut para a teoria da vibracional com os fractais. Então, você tem um sentimento de eu. Se você pode, se acolhido, você vai ter um sentimento de amparo ou de desamparo, depende de como você for acolhido, de aceitação ou rejeição, ou de pertencimento ou não pertencimento. Quer dizer, vai depender, o seu eu vai se sentir dentro da estrutura dele, no meio que ele vive, né? Dessa maneira, a depender das relações que ele estabelece, da forma como ele é acolhido no mundo, né? E aí ele vai se estruturando. E a gente viu também, já viu, que a gente o processo de identidade sofre interferência a todo instante do agora. Entretanto, apesar da transformação, o padrão de autossemelhança é mantido em outra escala espaço-temporal, o que permite confirmar que, no sentido estrito, somos fractais de nós mesmos. Em outras palavras, você que agora assiste esse vídeo é um fractal, ou seja, você no instante do agora é uma réplica transformada que mantém o padrão da pessoa que você foi ontem, a um instante do agora atrás. Ontem aí, um instante atrás. Quer dizer, a gente está sempre se replicando, sempre se replicando, sempre se replicando, e pela autossemelhança. É o looping do sistema, né? Que a gente se alimenta. É o produto produtor, né? Que a gente vai ver mais adiante. A possibilidade de pensar é diretamente proporcional à possibilidade de expansão do eu sensível. Se pensar é associar ideias em novas configurações, expandir o pensar é tornar mais e mais complexas as associações entre as ideias. Em outras palavras, quanto maior a complexidade a complexidade das associações, mais expandida a capacidade para se pensar. A partir dessa visão, a exemplo da expansão do eu sensível, com a possibilidade de ampliação do conhecimento do eu pessoal, a matriz sensível também é passível de expansão, com a possibilidade de ampliação do conhecimento do eu coletivo, que se inicia na estrutura em uma dupla, evoluindo para um grupo, uma sociedade e etc. Então, a gente tem todo esse contexto, né, que não se isola. A gente viu também, estamos recapitulando aqui, que o processo de pensar, representado pelas setinhas brancas, contém a expansão vibratória do universo, né? O cosmos estaria em expansão. E o pensar, e nós também estaríamos em expansão, a vibração estaria em expansão. E nós temos, o processo de pensar, ele contém essa expansão, né? Que é representado pelas setinhas amarelas e forma o pensamento no instante
anterior à linha de expansão. Então, sendo o complexo macro-micro-humano um complexo vibratório, a sua vibração, o sentir, se espalha. E seria, como é um bebê ele é espalhado. À medida que ele vai contendo, retendo esse espalhamento psíquico, é que ele começa a simbolizar, a pensar, até para reduzir em 3 dimensões e formar a capacidade simbólica. Né? Então, é pela possibilidade de tensionar e direcionar através do processo de pensar que a vibração se faz pensamento. Assim, o processo de pensar é a possibilidade de contenção do movimento de simplificação, do movimento de simplificação do universo, né? Que o universo estaria, em tese, se simplificando. E nós também, né? Mas a possibilidade de pensar é justamente a contenção desse movimento. Tal qual a vida representa a possibilidade de contenção do movimento de simplificação do universo. Lembra, a molécula orgânica mais simples. A tendência seria ela se simplificar. No entanto, ela inverteu, subverteu a ordem e começou a se complexizar e formou o ser humano, que é a forma mais complexa que se conhece, que se diz, né, pelo menos. Eu fiz esse modelo para a gente entender, quer dizer, a gente, na verdade, está encaixotado em padrões. O nosso eu é encaixotado em vários mini padrões, representados pelas representações psíquicas, que formam um padrão maior, né? Padrões e padrões e padrões, e chega a um padrão maior do nosso forma de ser. Então, nessa rotina do dia a dia, que a gente vai se autorreplicando, né? O que acontece? Você tem a chance, através das relações, de ir ampliando o mosaico, é a caixa 2, você vai indo contra a caixa, você vai estourando a caixa, até que você consegue amolecer os padrões aqui na 3 e forma um novo padrão, porque não escapa do padrão. Você vai estar sempre em padrões, só que você pode mudar de padrões, né? Você pode transformar padrões. Tanto pode isso ser de uma gama grande de padrões, como pode ser padrões menores que você transforma. Né? E se a gente vê as nossas vidas, né, são realmente instituídas de padrões. A gente já viu isso lá atrás. Eu estou aqui, eu botei a setinha verde, forçando lá a caixa que está segurando, que são os padrões, até que ela vence em azul e vai embora. Mas vai formar um novo padrão, que não é igual àquele outro, mas é um outro padrão. E é difícil mudar de padrão. E aí que começa a questão, né? Que eu queria realmente começar a pensar. Veja bem, nós somos um complexo macro-micro uninteiro e divisível. Lembra do cilindro? Quer dizer, você espelha o somático e o psíquico para um lado. Então, essa vez eu fiz o seguinte, quer dizer, o mundo material, como observamos, nós, na verdade, estamos na fronteira. Nós somos um todo uno, inteiro e divisível, mas por condições da evolução do nosso sistema perceptivo, nós ficamos na fronteira entre o psíquico, universo subjetivo, e o soma, universo objetivo. Né? Nós nos reconhecemos nessa fronteira, tanto é que a gente é capaz de se reconhecer como um ser psíquico e como um ser somático. Né? Mas a gente é uno, a gente é inteiro, mas a gente se reconhece nessa coisa. Quando a gente se reconhece como um ser somático, no mundo concreto, vamos dizer, a gente vê o mundo material, a gente reconhece o mundo material. É como se a gente fosse um oceano, e eu estava outro dia boiando aqui na piscina do prédio, aí eu estava boiando e eu pensei, que é isso? É como se eu fosse um bom exemplo, né? Uma boa analogia, na verdade. Eu boiando na piscina, aí eu pensei, essa parte de superfície aqui que eu estou vendo, né, representa um mundo concreto. Eu estou me vendo, eu estou vendo a água, mas tem todo um fundo que a gente não tem contato direto, salvo pelo sentir da água, né? E que você, para ver, tem que mergulhar, né, com aparelho, com não sei o que, senão você não vai, você boiando não vai ficar vendo sempre para cima, né? Mas está ali te sustentando, está ali te dando consistência para você ficar boiando na água. Então, eu trouxe esse modelo, porque eu achei um modelo interessante. E a gente se reconhece aonde? É na superfície. Nessa superfície da água, que você vê todo mundo para frente e para trás você sente que tem,
mas você não vê, porque você está olhando para frente, vamos dizer assim, naquele modelo, né? Então, eu trouxe esse modelo, então, atrás seria todas as representações, todos os fractais, tudo que a gente viu, os sistemas, os mosaicos, e para frente o mundo material. Só que, na verdade, é tudo um só. E a gente, na verdade, se reconhece nessa fronteira. Fronteira que se institui o lugar de onde assimilamos a nossa existência, as concepções e as leis do universo que habitamos, pertencemos e somos. Porque nós somos um complexo macro-micro, mundo inteiro indivisível, que eu não sei o que é. É um ponto de partida, porque eu não tenho acesso a ele diretamente. Então, eu digo, olha, eu sinto vibrações. Se eu sinto vibrações, eu parto do princípio de tudo que o universo cósmico é vibracional, que eu encontro isso tanto em nível da matéria concreta da física clássica, quanto da física quântica, quanto, enfim, você encontra vibração, tudo é vibração. Então, tudo passa pela vibração. Então, vamos trabalhar com o universo vibracional, que faz mais sentido para poder construir um modelo que nos atenda, né? Eu trouxe isso aqui porque é interessante, porque eu sempre falo, né? Se a gente visse como um cachorro, se a gente visse como um morcego, o mundo seria outro. Mas eu trouxe um tipo de pessoa que está no mundo que enxerga que o sistema perceptivo deles é diferente, e a fronteira que eles dividem, que eles fazem essa divisão, então, é outra, é a sinestesia. A sinestesia é uma manifestação associada à interação entre esferas distintas dos sentidos convencionais. Ela pode se expressar no plano auditivo, olfativo, visual ou tátil, bem como no campo do paladar. Assim, a pessoa atingida por esse fenômeno pode evocar o gosto de um doce ao escrever uma letra ou relacionar uma determinada cor ao cheiro de uma flor. Essa expressão provém do grego sim, que tem o sentido de união, e de estesia, que significa sensação, união de diferentes sensações. Sabores com temperatura. Não se trata de comida quente ou fria, mas de duas sensações diferentes se misturando no sistema nervoso central. E aí o gosto de vinho pode provocar a mesma sensação de frio que uma ventania, por exemplo. Sons coloridos, em vez de ir direto ao córtex auditivo, os ruídos dão uma passada pelo córtex visual. Resultado, uma nota musical pode ficar parecendo uma bola colorida. Os sinestetas mais famosos do mundo, Richard Feynman, físico americano, ganhador do Nobel de 1965, dizia ver letras e números coloridos. Enquanto dava aulas, ele via letras X marrons escuras flutuando no ar. Ed Van Halen, o guitarrista americano, fundador da banda Van Halen, usou o dom de ver notas musicais coloridas para criar a nota marrom, usada em discos da banda. Vladimir Nabokov, quando criança, o autor russo reclamava que as cores de seu alfabeto de madeira estavam erradas. Criou vários personagens sinestetas. Esse texto foi escrito por Milena Schrader-Malherbe, da GPET Física, Unicentro, Paraná. Ou seja, você já imaginou se todo mundo tivesse a divisória, né, que os sinestésicos têm? A gente teria outra. Como é que prova isso, tipo de... Tem vários casos. Tem vários casos. Você sabe que o Não, inclusive você já passou alguns, mas eu queria peraí, deixa entender como é eu. que se prova isso. Porque. Eu acho que todo mundo tem um pouco disso, porque eu vejo, todo mundo, de certa forma, associa, né, alguma coisa, uma música com Não, mas a gente algum associa. cheiro, algum Uma cheiro, coisa é associar. alguma... Desculpe, Marisa, uma coisa é associar. Eles não associam, eles sentem. É como se estivesse comendo, é como se estivesse vendo a cor. Quando toca uma nota, eles veem aquela cor mesmo. Eles veem. É diferente. Não é uma coisa de associar, né? O que que eu quero mostrar com isso? É que realmente o mundo que a gente vê é como a gente foi formado. Não quer dizer que o mundo seja assim. O daltônico também é outra fronteira que tem a divisória. Bom, eu só queria mostrar isso. Então, de fato, as experiências, a experiência, então, a experiência se equivale a uma força aplicada que tenderá a reforçar ou a modificar os mosaicos de representações.
Puxa, eu vivi essa experiência intuitiva, eu vivi essa experiência, tá? E mudou tudo dentro de mim. Quer dizer, é como se fosse uma força que foi aplicada, né? E isso muda o mosaico. Então, o processo de pensar é representado pelas setinhas brancas, contém a expansão vibratória representada pelas setinhas amarelas e forma o pensamento no instante anterior. Foi o que nós vimos atrás agora. Ué, o que houve? Eu estou voltando aqui? Não, aí voltei para os padrões. Então, a gente tem o modelo para o eu, né? Isso a gente também já viu, mas eu achei que tinha que voltar. É o acolhimento básico e o que é a falha. Se eu tenho segurança, pessoas que me acolham no meio ambiente, eu vou ter segurança e amparo, e senão eu vou ter sentimento de vazio e desamparo. Se eu tenho semelhança essencial, acolhimento, senão eu vou me sentir estranha de mim mesma, das próprias habilidades, enfim. E se eu tenho aceitação, se não tenho, eu vou me sentir rejeitada, aí vou viver com raiva, frustração, enfim, pelo sentimento de rejeição. Então, nós nascemos, segundo o Kohut, trazendo ele para esse modelo, né? Nós nascemos com habilidades e talentos. É fato, né? Todo mundo, quando nasce, eu tenho talento para isso. O que ele dá, para que a pessoa serve, qual é o talento, qual é o potencial. Todo mundo busca isso. Então, nós nascemos com habilidades e talentos e os registros do que vem a ser as nossas primeiras experiências sensoriais. Então, a gente almeja desenvolver nossas habilidades e talentos para atingir um ideal na vida. Nosso ideal, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu sou bom nisso, eu quero ser... Enfim, a gente tem esse movimento, esse que impulsiona. Se a experiência fizer a pessoa se sentir-se acolhida em segurança e amparo, aceitação e valorização e semelhança essencial, ela vai funcionar como uma força motivacional na direção dos ideais. Quer dizer, aquilo vai me dizer, eu sempre tive apoio para seguir. A gente vê muito disso, né? Não, meu pai, minha mãe, ou não sei o que, me apoiou, meu marido me apoiou, minha mulher me apoiou, e eu fui. A gente sempre tem vários exemplos desse tipo, né? Que apoia motivação junto com o talento que a pessoa tem, naturalmente, para poder seguir. Então, assim, ideais e ambições se configuram um complexo emaranhamento psíquico com potencial para desenvolver as habilidades e talentos natos no indivíduo, a depender do acolhimento do meio. E isso se faz necessário durante a vida inteira de uma pessoa, desde o nascimento até a morte. Então, nós somos um complexo vibracional macro-micro, que só temos acesso direto ao recorte realizado pelo nosso sistema perceptivo, que se projeta em realidade materializável e realidade psíquica. Aí, a gente vai chegar lá agora no princípio dialógico que Edgar Morin propõe. Veja só, o princípio dialógico nos permite manter a dualidade no seio da unidade. Ele associa dois termos ao mesmo tempo, complementares e antagônicos. Está lá no livro Introdução ao Pensamento Complexo, de Edgar Morin. Palavras do próprio Morin. Em outras palavras, de um vídeo que eu peguei no YouTube, que eu já dei até aqui da vez passada, retrasada, a proposição de que ideias contrárias precisam coexistir para que as coisas façam sentido. Quer dizer, se a gente pensar, o pensamento vem da contenção, quer dizer, de movimentos contrários. Né? É a vibração processada, então ele vai contendo o oposto. A gente vê aí uma ideia já da dualidade, da ida e da contenção, da expansão e da contenção. Você tem o princípio recursivo, que é o segundo princípio que ele coloca. Somos, ao mesmo tempo, produtos e produtores. A ideia recursiva é, pois, uma ideia em ruptura com a ideia linear de causa e efeito, de produto-produtor, de estrutura-superestrutura, já que tudo que é produzido volta-se sobre o que o produz num ciclo, ele mesmo autoconstitutivo, auto-organizador e autoprodutor. Edgar Morin, Introdução ao Pensamento Complexo. Em outras palavras, é a capacidade que tem o sistema complexo de se reproduzir, criando clones de si mesmo através de um processo de autorreplicação. Wilson Leffa, no vídeo lá do YouTube.
Quer dizer, que a gente viu lá no meu livro, né, Entre o Mistério e a Ignorância, que eu mostrei que pela ciência da complexidade, eu construí esse modelo, que você vai replicando a rotina do dia a dia e você tem, no instante do agora, né, os fractais, né, que você vai sendo exatamente o clone de si mesmo em cima de um fractal. Na verdade, você se torna uma cópia de si mesmo, autossemelhante, a todo instante, numa retroalimentação, num princípio recursivo. O princípio hologramático também. No holograma físico, o menor ponto da imagem do holograma contém a quase totalidade da informação do objeto representado. Não apenas a parte está no todo, mas o todo está na parte. Portanto, a própria ideia hologramática está ligada à ideia recursiva, que está ligada, em parte, à ideia dialógica. Também Introdução ao Pensamento Complexo, Edgar Roman, página 74 e 75. Em outras palavras, estabelece que cada elemento do sistema tem dentro desse todas as informações do sistema que pertence. Ou seja, assim como a parte está dentro do todo, o todo, por sua vez, também está dentro da parte. É o Wilson Leffel, do tal vídeo que eu peguei. Então, dentro do modelo que eu apresento lá no Mistério e a Ignorância, no Entre o Mistério e a Ignorância, o Desvendado da Psique Humana, o instante do agora contém o todo, que contém o instante do agora. Repara, a gente vai se retroalimentando, formando o fractal, né, os fractais, e a gente, o instante de agora, contém todas as nossas experiências, todas as nossas vivências de forma superposta em potencial. Então, ele contém o todo que contém o todo que contém o instante de agora. É o próprio princípio hologramático. Agora, vocês vão ver um pouquinho das leis de Newton, para a gente poder pensar depois onde é que entra isso tudo nisso tudo. Sabe quando o carro freia e se não fosse o cinto de segurança, a gente seria quase lançado pela janela? Além de um baita susto, a tendência do nosso corpo de continuar o mesmo movimento não é algo aleatório. E quem descobriu isso foi Newton. Quer aprender quais são as leis de Newton e a importância delas no estudo dos movimentos? Assista este vídeo. Espera! Antes de acelerarmos neste assunto, não esquece de deixar o seu like e, é claro, de se inscrever no canal para continuar estudando com a gente. Agora sim, como funciona o movimento? Esta pergunta nem sempre foi fácil de ser respondida. Por muito tempo, a humanidade já buscava resposta para este fenômeno. Até que Isaac Newton, aquele cientista da história da maçã que caiu da árvore, sabe? Ele publicou pela primeira vez, em 1687, as leis que explicam os movimentos, no livro Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. E graças aos seus estudos, de mais de 300 anos atrás, a humanidade evoluiu bastante no entendimento de como funciona o tal do movimento. Já sei, você quer saber como funcionam essas leis, não é? Então, vamos nos movimentar. Imagine que Newton está andando em sua carroça quando, de repente, o cavalo para. O que aconteceu aqui? Além de um estrago, o que aconteceu é que os corpos têm a tendência de permanecer em repouso, ou movimento retilíneo uniforme. Por isso que o corpo do nosso amigo foi atirado para longe. Esta é a primeira lei de Newton, também conhecida como Lei da Inércia, ou Princípio da Inércia, que afirma que um corpo tende a manter sua velocidade. Se for zero, continua parado. Se estiver em movimento, mantém a velocidade, direção e sentido. O famoso movimento retilíneo uniforme, o MRU. A não ser que seja sujeito a outras forças. Tá bom, e se aplicarmos uma força? Imagine que nosso amigo cientista precisa empurrar sua caixa de maçãs. Quando empurramos algo, aplicamos uma força, e esta força pode causar movimento.
quanto maior a força aplicada sobre a caixa, maior será a velocidade, certo? Esta é a segunda lei de Newton, também conhecida como princípio fundamental da dinâmica, que diz: força resultante é igual à massa de um corpo vezes a sua aceleração. Lembre-se que força resultante é a soma vetorial de todas as forças aplicadas no corpo. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Para você saber, no sistema internacional, as unidades de medida são F de força, indicada em Newton, M de massa, em quilograma, e a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Agora, nosso amigo cientista, cansado de empurrar caixa de maçãs, chuta uma delas. Ao chutar a maçã, uma força é aplicada nela, que sai rolando por aí porque ganhou velocidade. Mas a maçã também aplica uma força de reação contra o pé do nosso amigo, que ficou dolorido. Esta é a terceira lei de Newton, também conhecida como lei da ação e reação ou princípio da ação e reação, no qual toda força de ação é correspondida por uma força de reação. Acho que você já ouviu essa, hein? Toda ação tem uma reação. Assim, as forças de ação e reação, que atuam em pares, não se equilibram, uma vez que estão aplicadas em corpos diferentes. Estas forças possuem a mesma intensidade, mesma direção, só que sentido oposto. Isso significa que a mesma intensidade de força aplicada pelo nosso amigo na maçã foi aplicada pela maçã no seu pé. E assim, desvendamos as famosas e importantes 3 leis de Newton, que são a lei da inércia, o princípio fundamental da dinâmica e a lei da ação e reação. E você não vai ficar na inércia, vai? Então, clique no link aqui na descrição para ler mais sobre este assunto e praticar através de exercícios resolvidos. Tá a fim de mais vídeos para estudar física? Escreva #Física Toda Matéria nos comentários. Ficamos por aqui e até a próxima! Então, vamos pensar. A importância de se pensar assim ao meio que nos cerca, a partir dos 3 princípios: dialógico, recursivo e hologramático. Ou seja, a importância de cada um de nós se dar conta de que, se dê conta dos contraditórios, que ação e reação coexistem, que somos produto e produtor do que somos, de que se contemos o todo social e que o todo social nos contém. Quer dizer, essas 3 coisas propostas lá no pensamento complexo pelo Edgar Morin, eu diria que é a chave, né? De grande importância para se compreender e se modificar a forma de pensar. E se nós nos reconhecemos na fronteira, a gente pode pensar o seguinte: veja bem, eu não estou aplicando as leis de Newton como uma força, porque vocês já devem ter ouvido falar, quando a gente está dirigindo no carro, quando você vira o carro para a curva à direita, a gente sente como se tivesse uma força empurrando a gente para aplicar, né? Até eu brincava quando criança, a gente jogava para um lado, para o outro, quando o carro virava uma curva para cá, o seu corpo você sente direitinho que você estivesse sendo empurrada para o lado oposto da curva, certo? E não tem força nenhuma sendo aplicada ali. Aquilo se chama força inercial, força fictícia. Mas a gente sente como se tivesse sendo aplicada uma força na gente. Então, eu diria que a psique, esse conjunto humano, né, a gente sente como se tivesse sendo aplicado essas leis que Newton propôs na nossa estrutura, na nossa forma de funcionar.
Então, por exemplo, a lei da inércia. Todo o corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. A tendência cósmica é manter o movimento de expansão. A gente tem isso. E se não houver nenhuma interação com a gente, se não tiver nenhum movimento com a gente vai ficar no mesmo lugar, não vai sair do lugar, não vai nem crescer, não vai nem se desenvolver. Então, a tendência da gente, porque como nós estamos nessa fronteira aqui, né, nós temos que também pensar nós dentro desse universo objetivo e concreto, onde as leis do Newton são válidas. Mas também temos que pensar nós dentro do mundo abstrato, onde a ciência da complexidade, de acordo com o que eu estou propondo, é válida. Então, a gente tem que pensar as duas formas na fronteira, que é onde a gente existe, é onde a gente está. É onde a gente se reconhece, na verdade. Não sei nem se é onde a gente existe, mas é onde a gente se reconhece como pessoa. E tudo que a gente tem, né? Então, o processo de pensar, ele funcionando como uma força contrária à expansão, ele constitui, sim, uma, entre aspas, massa de pensamentos que produz uma mudança no movimento, tornando-se assim um produto produtor em simultâneo que viabiliza a consciência do instante do agora, que contém o todo, que por sua vez contém o instante de agora. Quando a gente começa a pensar, a gente dá aquela, eureka, olha, eu consegui pensar outra coisa. Esse eureka muda a forma da gente ver, da gente ser, né? A gente produz algo, a gente é o produto e é produtor de algo novo. E não deixa de ser uma força, entre aspas, fictícia, porque não tem força nenhuma aplicada. Da mesma maneira, a força gravitacional, que depois vinha se saber que é com Einstein, que é um efeito geométrico do espaço, mas a gente vivencia como força, né? A gente pode dizer que, então, a força, entre aspas, psíquica, essa totalidade, é uma força resultante, né? A força é uma massa que modifica o movimento, né, que é uma força resultante, é a soma vetorial de todas as forças aplicadas no corpo, de todo o movimento que a gente tem de pensamento aplicados ao nosso eu, e aí não é ao corpo, mas à nossa totalidade, né, que nos faz esse movimento de aonde é que nós estamos, então, no hologramático e no recursivo. E, por fim, tudo que a gente faz, tudo, sem exceção, né, nas relações, resulta em uma ação e uma reação. É um princípio que não se separa. Fiz um aqui, tem um retorno contrário. É o dialógico, justamente, é o contraditório. Está presente nas nossas vidas, nas nossas ações. Porque se a gente pensar só como psíquico, é uma coisa. Se a gente pensar só como somático, é uma coisa. Mas se a gente pensar como eu, o eu, tá, né? Você incorpora isso tudo. É o próprio pensamento complexo, você incorpora isso tudo ao mesmo tempo. Sem separar, são separados, mas são inseparáveis. Você tem pensamento complexo, você tem a ciência da complexidade, você tem a ciência do sentido, você tem as leis de Newton, você tem a física clássica, você tem, enfim, tudo isso movimentando na nossa grande salada de frutas, né? Que é o que representa, que eu acho que mais representa esse modelo, que a salada de frutas você não consegue separar, você vê as frutas, você até consegue separar, mas na hora de comer está tudo misturado e tudo junto. É tudo individualizado e tudo misturado ao mesmo tempo. Então, essa é aonde eu cheguei aqui hoje para a gente debater, né? E esse é o passo que eu acho que, se a gente pensar em termos de vida, em termos do que a gente pode levar, é passar a pensar dentro dessa forma de pensar, de se pensar. E na clínica, né, que é a nossa área de alguns aqui, tentar levar nosso cliente, né, a pensar desta maneira sobre ele mesmo, para que ele possa se descobrir e se seguir. Pensar que ele é contraditório, que toda ação que ele busca, ele rejeita, que ele é um produto e produtor, que ele contém e que ele está contido. Isso tudo misturado e mais alguma coisa e menos alguma coisa, tudo isso junto e mais alguma coisa. Isso é o pensamento complexo.
E eu acho que esse é o ponto fundamental, né, onde chega tudo isso que nós vimos e estamos aqui. E é muito difícil. É difícil, porque tem que quebrar padrões, inclusive, da forma de pensar, porque a nossa tendência é sempre excluir. Quando a gente pensa uma coisa, a gente exclui o seu oposto. E não é para excluir, é para incluir. Complicado. Um pouquinho só. E simples. Só. E, olha, é complicado e é simples. Se é complicado, você tem um contraditório. É simples. Nesse pensamento tem um denominador comum? O eu. O indivíduo, na verdade, ele acaba sendo o que é a pessoa? Ele é esse emaranhado psíquico, né? que leva todo esse movimento, desculpe, esse complexo emaranhado entre ideais e talentos, né? Onde ele vai em potencial para desenvolver seus ideais e talentos, que envolve psíquico e somático, envolve o eu e o meio ambiente. A função, o produto disso é o indivíduo. E ele vai ter que ser sempre analisado, né? Olha, existe o eu e o não eu. Já é um contraditório. Mas esse eu que está me criando, quando eu nasço, quando eu cresço, né? É o meu não eu, e ao mesmo tempo eu sou produto, e ao mesmo tempo eu também produzi. Porque uma criança que chega numa casa muda tudo. Então ele é produto e é produtor. Ele internaliza todo aquele meio daquela família, ao mesmo tempo que ele contém o todo e o todo também o contém. Começa aí no micro, que já é trazido uma visão do macro pela própria família, e isso vai crescendo. E vai complexizando se você não faz pensamentos de exclusão. A questão é que a gente está tão habituado assim. Eu não gosto, eu adoro. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Eu gosto muito eu não gosto de ser assim. Tá? Vamos dizer, eu não gosto eu queria ser uma pessoa que fizesse esporte. Não gosto de ser uma pessoa que não gosta de esporte. Tá, não gosto de ser assim? Então, por que sou assim? Né? Qual é o contraditório que me faz ser assim? Porque eu também gosto, porque senão, por que eu estou assim? Por que eu produzo isso em mim se eu quero outra coisa? O problema é que a gente exclui. Não gosto, então o que eu gosto fica de lado. A gente está sempre excluindo, fica pensando só numa vertente. Quando, na verdade, você tem que pensar nos contraditórios. Claro que vai tender mais, dependendo das relações que você estabelece, os mosaicos internos, aí é que é a complexidade. A salada de fruta pode ter mais laranja, mais banana, menos abacaxi, mas vai ter um pouco de tudo daquilo que você está se relacionando.
Ao mesmo tempo que você nega, É, você aceita, você nega, e lógico que você você vive tem, no mesmo momento os dois. esses dois sentimentos de negação e aceitação. Que raiva, eu estou sempre fazendo igual. Eu não queria mais fazer isso, mas estou sempre fazendo igual. Ah, quantas vezes você escuta um negócio desse? Sempre. O que te leva? Falamos também. Falamos também. Falamos também. Aí você, mas a tendência nossa é ficar só no lado de, eu faço assim, porque aí tem toda uma visão que você fica só na, não, porque você é assim, porque você foi criado para isso, não sei o quê. Não sei o quê. Você não pensa que você também tem o contraditório dentro de você e que te alimenta a ser assim. Resta ver se aquilo é bom para você. Se você chegar à conclusão que aquilo não é bom para você, que você tem que mudar o padrão, porque nós estamos falando de padrão. Aí é mudança de padrão. Aí você vai ter que buscar relações, né, na vida, relações aí não só necessariamente com pessoas, não, pode ser com livros, com trabalho, com buscas diversas, relações, interações, né, que te fortaleça para que você possa diluir aquele padrão. E assim mesmo, você quando de repente acorda, está lá você de novo. Você pensa que mudou, está lá você de novo, igualzinho. É impressionante. E como o meio te puxa também para aquele lugar. Muito isso acontece muito em família. Você, quando a família te puxa, porque você é sempre o brigão, você é sempre o amor, você é sempre naquele lugar, são os papéis, né? É difícil sair, É difícil. mudar o padrão. É que a gente não está habituado a pensar como padrões. A gente pensa como conflito, no caso da psicanálise, pensa como. Não, são padrões. Uma outra forma de pensar e de ver É as uma coisas. outra maneira totalmente diferente. A gente não está no mundo dos conflitos, a gente está no mundo vibracional, que gera, e no mundo da complexidade, que os fractais são padrões, né? Eles são réplicas, o mundo é todo padrão. Lembra da plantinha, da folha que ela se reproduz, né? A árvore, né? O galho dela é um padrão dela, como um todo. Aí a folhinha é um padrão dela, e vai replicando padrões. Assim, nessa visão, somos nós. É uma outra maneira de olhar, é uma outra maneira de pensar, é uma outra maneira de entender o ser humano. Então você diria o seguinte, que por exemplo, uma pessoa tímida, ela tem um contraditório dentro dela que reforça essa timidez. E reforça essa timidez e que, ao mesmo tempo, contraditório. Assim, ela é tímida, se ela está satisfeita em ser assim, ela tem também o contraditório de não ser tímida. Eu tive uma pessoa que eu tratei, naquela época eu tratava com outro olhar, né? Mas ela não era capaz de, ela tinha receio de entrar num ônibus e ser vista. Hoje ela dá palestra. Quer dizer, aquela timidez tinha um contraditório. Também tinha não tímida dentro. Era a questão. Agora, se ela tivesse feliz naquele jeito, os mosaicos que estavam predominando, o padrão que estava predominando, era da tímida. No momento em que outras coisas foram acontecendo, outras relações foram surgindo na vida, e ela pôde desenvolver. Hoje eu vejo com esses olhos,
claramente, e ela pôde desenvolver. Enfim, ela está ótima. Ela nem está mais comigo, não. Ela vem me visitar para me dizer todas as conquistas dela. A gente até ri, porque ela hoje fala assim para multidões. Uma pessoa que não conseguia, que tinha vergonha, tímida, e era tímida. Isso foi um processo natural que foi sendo desenvolvido à medida das relações que ela foi vivendo. Foi mudando o padrão. Porque a partir do momento que ela não queria mais. Exato. Aí entra a força Que ela não queria. Aí que eu entrei com uma força que vai a te motivar a conquistar o seu ideal, a desenvolver seu potencial e talento, né, para conquistar o ideal que você quer ser na vida, para ser feliz. Porque o objetivo é o ser humano ser feliz. Aí eu estou com o Corrute e não abro. O ser humano nasceu para ser feliz, para ter alegria de viver. Ele não nasceu para sofrer. São coragens, Sim, não deixa de ser forças forças, é? internas. Que, na verdade, se você pensar fisicamente, elas não existem. São as forças inerciais, são as forças fictícias. Mas existem, mas elas conseguem, né, em função. Aí tem toda se for pensar fisicamente, tem toda uma explicação, não é o caso. Eu só peguei isso como um exemplo de que é possível ter forças. Quer dizer, a psique, aí, no caso, nessa fronteira com o somático, cria um eu que é capaz de gerar uma força de movimento. Agora, tem pessoas que, infelizmente, não saem do lugar. Aí você diz assim, tem que ter uma sacudida para poder essa pessoa se mexer. Na verdade, a gente podia falar, tem que acontecer, tem que entrar coisas na rede dela para modificar ela, né? Mais coisas. É. Às vezes o reforço do grupo é tão forte Fundamental. que a pessoa não consegue. É uma outra maneira. Realmente é uma mudança de olhar. Mas hoje em O dia, reforço passa a ser tão fundamental que vai atuar exatamente naquela maneira dela enrijecida, né? O reforço positivo vai atuar nela como uma mudança, como passos para alteração de padrão, né? é, Então, tem o negativo que reforça e tem o positivo. Pode pensar assim, as relações é que vão. Às vezes você conhece uma pessoa, né? Puxa, essa pessoa me ajudou tanto com aquilo que falou, não sei o quê, e você ali abre um leque. É uma relação que mexeu num mosaico É, e conseguiu fazer uma nova organização dentro de você. Às vezes também é o contrário, né? Você conhece uma pessoa, me falou aquilo tudo, você se retrai e leva aquilo da pior maneira possível na vida. E eu gostei das leis de Newton aí, por quê? Porque simplifica a visão, né? Você consegue enxergar de uma forma vetorial, vamos dizer assim, não que seja as leis de Newton, mas ela faz, da mesma maneira que tem um modelo da piscina, né, você tem um modelo das leis de Newton que se aplica, porque se você pensar na totalidade, as leis de Newton se aplicam, não dá para separar, né? Não dá para separar a física da biologia, da psicologia, não dá para separar. É tudo junto e misturado. A gente separa porque a gente não está no pensamento complexo. A religação dos saberes, Exato. Proposto por a Edgar reli- Morin, que é difícil. Que isso não significa tirar a individualidade de cada saber. é, Não. tirar a individualidade de cada saber. Biologia
é biologia. Isso, Física é física. física. Metafísica é metafísica. Por isso que eu sempre chamei a minha teoria de ciência do sentir, e não de É, física. é, A psicofísica eu vim assumir agora recentemente, porque eu acho que dá para. Agora eu estou conseguindo entrar num campo mais próximo da psicofísica, porque a é. psicofísica também ficou parada aí, né? Mas assim mesmo, eu diria que então agora é a ciência do sentir, com a ciência da complexidade, com a Corrute, com a psicanálise de Corrute, né? Isso tudo misturado deu esse lugar aí que eu chamo de psicofísica contemporânea. É. Pensamento complexo, né, de Edgar Morin, a filosofia, e fechou. Para mim, Bom, fechou. Até se abrir de novo em algum outro ponto, né? Mas eu acho que, É, para mim, fez assim, eu, desde o meu início lá atrás, acho que agora fechou. Faltava isso mesmo. Fechou. Concluí. bacana essa tua trajetória. Você vai construindo passo a passo, Passo a né? passo. Sem pressa, se der Sem tempo, pressa. deu. Se não der, não deu. Tem que ser assim, senão não vai. É, Senão você começa a se atropelar. tem razão. Quer fazer tudo. É. Aí fica com medo, vou morrer, não vou acabar. Paciência. É, é isso mesmo. Não tem Porque fim, tudo está em quebra-cabeça construção, né, Bia? o tempo todo. E É. cada vez que você constrói o quebra-cabeça, peças novas, aparecem mil peças novas para você montar. é. A neuro, a, a, a neuropsicologia, a neuropedagogia, a pedagogia neural encontram, se encontram para fazer com suas pesquisas científicas, encontram para fazer o complexo. Uhum. A questão é que a ciência da complexidade e o próprio pensamento complexo, que eu acho que não foi ainda muito incorporado, eles ainda estão muito no mundo positivista materialista, não foi incorporado por essa ciência. Ainda não, infelizmente. Porque o dia que incorporar isso, vai abrir um leque assim fantástico, na minha opinião. Uhum. Deixei todo mundo calado. É. É, Porque tem que amadurecer, né, Bia? Amanhã eu te falo se eu entendi. Esse Amanhã, porque eu simples preciso é dormir. muito Para amadurecer as complicado. coisas, para mim tem que ser um É, sonho. esse É, simples tem que é muito amadurecer. complicado. Hã? Este simples é muito complicado. É, verdade. Na Até a verdade, nossa compreensão, não é? na medida que você vai tentando entender, tudo bem. Mas na hora que você tem que interpretar, hum. Porque a gente está tão viciado em dividir, o nosso pensamento Bitolado. ele é tão encaixotado em gavetas, onde uma não se junta com a outra, que a gente tem dificuldade de abrir o armário e misturar tudo e reconhecer aquilo. é.
É gradual, É, gradual a coisa. Tem que ter um A certo recuo. biologia, a biologia depende da química, depende da, da psicologia, depende A filosofia. da, da filosofia. São todos os saberes juntos. é, É, E sempre um necessitando do outro, né? é, E todos necessitando do um. exato. Um contém, tudo contém e é contido. É isso mesmo. Eu acho que quando a gente, vamos por hoje, teve ok, eu não consigo falar nada sobre, realmente, sobre a água. Na hora que você consegue ter o recuo, a distância entre o que foi falado e a tudo que você entendeu, aí você consegue pôr mais uma pecinha nesse quebra-cabeça, nesse puzzle, não é? É. Eu me sinto assim, porque às vezes no dia seguinte, como me aconteceu, eu, eu acho que agora alguma coisa eu entendi, não é? Aham. E hoje eu não saberia te falar nada. De novo. Pois é. A dificuldade de trazer tudo isso para essa mente bitolada, a física alterar no é, seu padrão. Um exemplo assim típico, né? Situações típicas. Bia, você podia dar uma cola aí. Situações típicas. Posso até pensar, vou procurar, eu vou me comprometer para a semana que vem pegar várias situações. Não é? Eu acho que a gente tem essa necessidade, segundo a nossa limitação, de pegar este conteúdo aqui teórico e jogar no Na simples dia a prática. dia, na ação, né? No a exemplificar, tinta branca colocada no azul escuro produz o azul claro. É, Mas o azul claro contém a tinta branca e contém o azul escuro. exatamente. É, e quando Então, você conhece as não cores, é. você enxerga essas duas, as é, misturas. Você misturas. consegue ir vendo. A primeira etapa da complexidade, temos o conhecimentos simples, que não ajudam a conhecer propriedades do conjunto. Uma constatação banal, cujas consequências não são banais, a tapeçaria é mais do que a soma dos fios que a constituem. Exato. Um todo é mais do que a soma das partes que o constituem. A segunda etapa da complexidade, elas são inibidas ou virtualizadas. O todo é, então, menor do que a soma das partes. O todo é, ao mesmo tempo, mais e menos do que a soma das partes. É isso. É, Pensar a vida com isso é, é o que eu estou propondo, mas veja, é, mas a diferença, assim, então, porque eu tenho toda uma teoria que leva a isso. Eu tenho a teoria da ciência da complexidade, a construção, os sentimentos que entra aí, porque o sentimento vai dando a estrutura, o fractal psíquico não é uma coisa puramente de um pensamento, de um pensar filosófico, é poder pegar o pensar filosófico e integrar em toda uma estrutura teórica científica. É isso que está acontecendo aqui. Você pergunta, né? Uma pessoa quando chega, por exemplo, para mim hoje em dia, e ela quando vai procurar um psicólogo, ela chega, né? Ela chega
com uma demanda, ela chega com um sofrimento. Então, o que que você vai fazer? A primeira coisa que você vai fazer é ouvir. Depois, aí pegando lá a teoria de Kohut, você vai fazer a empatia, introspecção e empatia. Você vai sentir aquilo, né, para poder devolver, dar um retorno que você está compreendendo aquela pessoa, né, a partir do que se está sentindo ali na matriz, né, da dupla, da consonância e dissonância ali daquela coisa, você vai vivendo essa coisa juntos, né? Você vai começar a investigar os padrões aos pouquinhos, né? E você começa, eu acho interessante que eu já estou tão com essa visão que eu tenho pessoas que eu nunca falei em padrão, as pessoas elas começam a falar em padrão. Porque a conclusão, entende? Mesmo que não fale em padrão, a própria pessoa, porque o meu padrão, eu acho engraçado que eu nunca falei em padrão. Algumas pessoas até já falaram, mas tem uma em particular que eu nunca falei e me chamou a atenção que ela que trouxe a palavra padrão. Entendeu? Então, começar a investigar os padrões para ver realmente as possibilidades de mudança e como ampliar essas relações para que ela possa, inclusive comigo, né? Quer dizer, duas pessoas que vai se unir para ver uma, mas com mais outras formas de viver outras relações, de maneira a poder repensar o seu eu. Porque isso é um convite a uma grande reflexão sobre o eu em termos práticos. O que que você pode mudar para poder ser mais feliz na sua vida? Esse é o grande desafio. Não é a busca da felicidade, mas é a busca de sentimentos de paz, de sossego, de harmonia interna, de poder viver uma tristeza, equilíbrio. de poder viver uma tristeza sem deprimir, poder viver uma raiva sem matar, poder, enfim, viver os diversos sentimentos que a gente tem como ser humano e, ao mesmo tempo, se relacionar. É isso. Ser feliz. Ter alegria de viver, como o Corrute diz. A alegria de viver. É no equilíbrio, né? É um equilíbrio, é uma harmonia. E se você consegue ter justamente poder pensar dessa forma os contraditórios, tudo, você vai encontrar essa harmonia. Vai pesar para Uhum. um lado, pesar para o outro, você vai. Se você pensa só um lado, você desequilibra, você desarmoniza. E é um convite a pensar. É. Pensar É, de fato, no A todo que o contrapensão. pensar implica. Não é povoar a cabecinha de pensamento, não é ficar repetindo, feito papagaio o que o outro diz. Não é isso. É pensar. E que envolve sentir, envolve o eu como um todo. Uhum. A psique, o abstrato e o concreto, o somático. É E o isso meio, mesmo.